Irei apresentar o trabalho intitulado Aproveitamento de subprodutos da romã no desenvolvimento de biscoito tipo cookie sem glúten, que tem como autoras Paula Roberta Peixoto Nobre, Ana Maria de Abreu Siqueira, Luísa Kelbia Maia e Virna Luísa de Farias. O glúten é uma mistura de proteínas composta por gliadina e glutenina, e sua ingestão está associada a um espectro de distúrbios, entre eles a doença celíaca e a sensibilidade ao glúten não celíaca, de natureza não autoimune e não alérgica, onde a doença celíaca apresenta-se como uma enteropatia autoimune que gera uma resposta anormal do sistema imune ao glúten, tendo como fatores desencadeantes a predisposição genética associada a fatores ambientais e imunológicos, no qual o indivíduo apresenta como manifestações clínicas a atrofia das velocidades intestinais e, por conseguinte, a redução na absorção de ferro, cálcio e vitaminas, além de dor abdominal e perda de peso, enquanto a sensibilidade ao glúten não celíaca caracteriza-se por uma condição que ocasiona sintomas intestinais e extraintestinais relacionados à ingestão de alimentos que contêm glúten em pacientes que não são diagnosticados com doença celíaca ou alergia ao trigo, causando nesses pacientes alterações no hábito intestinal, fadiga crônica, sensação de cabeça vazia e anemia, onde a sintomatologia ocorre dentro de horas a dias após a ingestão de glúten e desaparecem com a retirada da substância. Nesse contexto, a alimentação saudável desempenha um papel importante na melhoria desses distúrbios, sobretudo em relação à doença celíaca, em que o único tratamento inclui a retirada dos alimentos que contêm glúten. Todavia, seguir uma dieta isenta de glúten não é uma prática fácil, uma vez que a qualidade nutricional do alimento tende a reduzir com a retirada da substância, além do alto custo no mercado. Diante disso, a indústria alimentícia tem se esforçado para melhorar a composição nutricional dos produtos ofertados aos pacientes celíacos ou portadores de outras doenças relacionadas ao glúten, por meio do desenvolvimento, reformulação e modificação de preparações, enriquecendo-as com ingredientes funcionais. Uma possível alternativa de ingrediente funcional é a romã, nativa da região do Irã, é uma fonte de niacina, cálcio, antioxidantes e riboflavina, que são encontrados principalmente na casca e no suco da fruta. Destacando que a maior parte dos frutos de romã são utilizados na produção de suco, gerando como resíduo as cascas, e por conterem compostos benéficos ao organismo, esses subprodutos podem ser incorporados a alimentos. Soma-se ainda que as cascas de romã são consideradas agente adstringente e anti-inflamatório, com atividade anticancerígena e são aplicadas no tratamento de infecções e distúrbios do trato gastrointestinal. Logo, uma das formas de realizar o aproveitamento das cascas da romã é a elaboração de farinha. Farias, em seu estudo em 2018, elaborou pão de forma com adição de polpa e farinha de casca de romã, encontrando melhoria nas propriedades físicas, aumento da vida útil e melhoria na qualidade nutricional. Diante do exposto, o presente estudo objetivou o desenvolvimento de biscoitos tipo cookie sem glúten a partir de subprodutos da romã, como uma forma de aumentar o valor nutricional e avaliar suas características físico-químicas. Foram elaboradas 3 formulações de biscoitos tipo cookie sem glúten, nas quais 2 continham farinha de casca de romã, a formulação F1 com 2% de farinha de casca de romã e a formulação F2 com 4% de farinha de casca de romã, e a formulação controle, sem adição da farinha de casca de romã. Para o desenvolvimento dos biscoitos, foram utilizados como ingredientes 80 gramas de açúcar demerara, 50 gramas de ovos, 75 gramas de manteiga e 5 gramas de fermento químico. Esta quantidade foi para as 3 formulações, diferindo somente a quantidade de farinha de arroz e a farinha de casca de romã entre as formulações. Antes da elaboração dos biscoitos, inicialmente foi necessário o desenvolvimento, a obtenção da farinha de casca de romã. Então, inicialmente, ocorreu a obtenção dos frutos de romã,
seguido de pré-lavagem dos frutos em água corrente potável, seguida de sanitização em solução clorada 100 partes por milhão por 15 minutos, e o enxágue em água corrente a fim de remover o cloro residual. Posteriormente, os frutos de romã foram cortados em metade com o auxílio de uma faca e manualmente ocorreu a remoção da polpa. Posteriormente, o corte das cascas em tiras com cerca de 1 centímetro de largura. Essas cascas foram submetidas à secagem em estufa a 40 graus Celsius por 48 horas. E, posteriormente, as cascas desidratadas foram trituradas e peneiradas, resultando na farinha de casca de romã, que foi armazenada em recipiente de vidro. Após a obtenção da farinha de casca de romã, a etapa seguinte foi a formulação dos biscoitos tipo cookie. Inicialmente, todos os ingredientes foram pesados, em seguida misturados, passando pelo processo de homogeneização dos ingredientes, em seguida modelagem dos biscoitos, com aproximadamente 25 gramas cada. Etapa seguinte, o forneamento a 180 graus Celsius por 15 minutos, aproximadamente. Após os cookies assados, eles foram submetidos a resfriamento à temperatura ambiente e, por fim, embalados e armazenados para análise. A imagem apresenta o produto final, que foi resultado de todos os processos aqui mencionados. A tabela 2 apresenta os resultados da caracterização físico-química da farinha de casca de romã, onde irei frisar os teores de umidade que foram encontrados nesta farinha, onde esta farinha teve como um teor de umidade 10,55 gramas por 100 gramas, que está de acordo com a resolução RDC número 711, de 1º de julho de 2022, que estabelece um limite máximo de umidade para farinhas de 15 gramas por 100 gramas. Quanto aos resultados da composição centesimal dos biscoitos tipo cookies sem glúten desenvolvidos a partir de subprodutos da romã, cabe destacar os teores de umidade obtidos, tendo em vista que diferiram significativamente entre si. A formulação controle apresentou 4,1% de umidade. Formulação F1 com 2% de farinha de casca de romã, 4,92%. E a formulação F2, 6,32%. Então, ao passo que foi aumentando-se a quantidade de farinha de casca de romã, aumentou também o teor de umidade. No que refere-se aos teores de cinzas, proteínas, lipídios e carboidratos, não apresentaram diferença significativa entre si. Apesar do aumento nos teores de umidade, segundo a resolução número 12 de 1978, que estabelece um limite máximo de 14% gramas por 100 gramas de umidade para biscoitos, os biscoitos elaborados a partir de subprodutos da romã encontram-se de acordo com o estabelecido. Segundo Queiroz, 2017, esse aumento no teor de umidade ele pode ser explicado pela natureza das fibras presentes em alimentos com fibra solúvel, que ocorrem a formação de gel. Então, um teor maior de fibras tende a aumentar essa umidade devido à presença de água que ela absorve, formando. Quanto aos demais parâmetros, que não apresentaram diferença significativa entre si, a similaridade na composição centesimal pode ser decorrente e justificada pela pequena diferença de percentuais de farinha de casca de romã que foram utilizados. E os fatores limitantes para essa quantidade, para essa escolha de teor de farinha, foi a sensação de amargor e a textura quebradiça que essa farinha conferiu aos cookies. Conclui-se que a substituição de até 2% de farinha de arroz por farinha de casca de romã não influenciou na composição centesimal dos cookies, exceto para o teor de umidade, e sugere-se trabalhos futuros com a adição de maiores concentrações da farinha de casca de romã, como também avaliar a influência desses teores na análise física e sensorial dos biscoitos.
Agradeço à Fundação Cearense de Apoio ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico, FUNCAP, pela concessão da Bolsa de Iniciação Científica e ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará, campus Limoeiro do Norte, pelo apoio na realização da pesquisa.